E estamos em mais um Gambito da Rainha, esse lugar que é lugar de você, mulher, da sua voz. E não poderia ser nada mais, nada menos o segundo Gambito da Rainha, com essa dupla incrível, que são meus amigos, ó, das antigas. Sim. Vanessa e agora Poliana. Ê! E Poliana, como é que você tá? Me conta aí essa história. Primeiramente, agradecer por ter vindo, porque eu sei que seu tempo é nada, né? A gente nem tem tempo, na Sim, verdade. sim. Quero agradecer por ter vindo e seja super bem-vindo ao Gambito da Rainha. Ah, obrigada, obrigada. Para mim que é uma honra, né? Eu te falei, é uma honra estar aqui nesse momento, assim, participar desse primeiro, né, ainda do ano Sim. 2026, assim, estar com você. A gente tentou se reunir várias vezes, mas Deus tem a hora certa, né, para tudo. Então, assim, estou muito honrada, me sinto muito honrada. Ah, obrigada, Polly. Vamos lá, gente. Eu sei que vocês estão curiosos aí para poder saber. E a gente agora vem com a gente. Polly, me conta um pouco como é que foi sua infância? Onde você nasceu? Como é que foi sua infância? Minha infância foi maravilhosa. Assim, já posso dizer assim que eu fui uma criança muito amada, eu nasci no interior de Minas, Janaúba, e tive um privilégio de ter uma família muito acolhedora. Nasci em lar evangélico. Minha família, a gente pode dizer que é uma família de mulheres fortes, né? Assim, minha avó, morei com a minha avó, morei com a minha mãe. Então, assim, meus primos são como irmãos, a gente não tem essa separação. Família, que o pessoal fala às vezes que família é parente, né? É Tio, verdade. na minha família, assim, na minha infância, o que eu cresci aprendendo que é, primo não é parente, primo é família, tia é família. E assim, então eu cresci uma família muito unida, assim. Meus primos são como meus irmãos, meus tios são muito Você próximos teve a uma mim, grande ali rede de apoio muito unida, muito unida, que você assim. pode contar até hoje. Ai, Posso que contar legal. até hoje, graças a Deus, minha avó teve 8 filhos, a Uhum. minha mãe, Oito filhos? isso, 8 filhos, minha avó Uau. materna. E aí, então assim, a gente cresceu sempre muito juntos, sabe aquela família de margarina, de propaganda, é Ai, que tipo isso, legal. assim, a família ao redor da avó, Aham. almoço de domingo na casa da Ai, que avó, delícia. sempre. Eu não Aham. me lembro de um domingo ter almoçado fora que não seja na casa da minha avó Uau. durante todos esses anos, até que ela faleceu, né? Aham. E me conta um pouco assim, como é que foi essa questão de você, como é que foi sua adolescência, assim, como é que você viveu na sua adolescência e depois você logo veio para Brasília, né? Acho que depois da Sim. adolescência, ou não sei se foi na adolescência, como é que foi isso? Eu tive uma adolescência super tranquila e bem normal, como qualquer adolescente, mas assim, eu sempre fui da igreja, Aham. grupo de jovens da igreja, participei de teatro, mas eu sempre tive, minha mãe sempre me deu uma criação muito conservadora também. A gente sempre Aham. teve muitos limites, né? Assim, eu sempre viajei para congresso, congresso com os colegas, tanto de escola quanto congressos da igreja, mas assim, sempre tudo com muito limite. Então, assim, eu não fui uma adolescente assim solta, né? Aham. Assim, sempre. Minhas amigas iam para as festas à noite e eu ficava em casa, Estudando. a mamãe não deixava eu ir. Ou quando eu fui ficando mais assim, nem adolescente, mais jovem, né? Aham. Chegando ali mais 16 anos para frente, eu podia ir com um primo me levar e depois ele me buscar, aquela coisa assim, né? De pai, o pai deixa na porta e depois busca. E sempre tive muito limite. Mamãe nunca me deixou Muito solto. muito solta, não. E eu fiz faculdade, eu fiz vestibular, na verdade, passei é, em várias faculdades, eu não me recordo bem, tem muito tempo. Pode não parecer, viu, mas tem muito tempo. Então, aí eu fiz faculdade, escolhi administração, morei na cidade de Montes Claros, que é uma cidade maior, próxima a E é perto Janaúba, é lá. Aham. perto, bem perto. Quando eu terminei a faculdade, tirei um tempo para descansar ali, fiquei 2007, entre 2006 e 2007, voltei para Janaúba e Maressa, minha prima, morava aqui em Brasília. Ah, E você veio aí, depois da vim Maressa. depois da Aham. Maressa. Aí Maressa veio e falou comigo de Brasília, isso e aquilo e tal. Eu peguei e fiz a inscrição para um concurso do ministério, de algum ministério, não me recordo De algum bem também, mistério. algum ministério aí. E falei, mas vou para Brasília, tenho prova e tal. Aí eu vim com a malinha, né? Uma mochila
só pro tempo da prova mesmo, do concurso, que eu estava estudando para Uhum. Brasília. E nunca mais voltei. Eita, Nunca mais voltei. apaixonou. Apaixonei. Isso aí já tem 17 anos ou E mais. logo em seguida a gente se conheceu, não foi? 2008? Foi, 2008, por aí. A gente. Por aí. Melhor não A gente, falar muita a gente data. tá muito de data, não sei se é bom falar as datas, né? Que entrega a gente um pouco. Mas foi nessa época que eu te conheci. Acho que não foi assim, meses que eu já estava aqui. É Ou mesmo? até pouco, assim, porque eu cheguei em 2007 e logo a A gente se gente conheceu se em 2008, conheceu. o MIB era, acho que era 2008. Então, mas eu cheguei final de 2007, então foi um prazo bem curto, assim, e a gente logo se encontrou, a gente foi muito bem acolhida, eu fui muito bem acolhida em Brasília, tanto Ai, que que eu não quis legal. voltar, né, pra você Não ver. quero mais voltar. Aí eu liguei pra mamãe e falei, mamãe, tô gostando e tal, não sei o quê. Mamãe, minha filha, de última hora assim, o que a gente faz? Você ficar aí? Não, eu vou ficando, eu vou dar meus pulos, vou ver e tal, como que faz. Não vou voltar, não vai voltar, não. Aí o que que ela fez? Eita. Ela mandou minhas malas pelo ônibus, Meu botou o restante das Deus. minhas coisas. Eu realmente nem voltei, porque eu logo fui me envolvendo, conhecendo pessoas, Aham. e fui ficando e não voltei mais. E acho que o mais importante pra mim, eu sou uma pessoa assim que fui criada em uma família tradicional, que a gente tem muito respeito pelos mais velhos, pelos Aham. pais, né? Assim, a gente sempre preza muito. Era o aval da minha mãe. Se ela Uhum. me apoiou, o apoio dela. Ela falou, não, minha filha, eu te apoio, pode ficar. Aí eu fiquei sem preocupação, Sem medo. sem medo, Aham. E aí E fui me conta um ficando. pouco dessa trajetória em Brasília. Como é que foi, eh, essa sua vida assim adulta? Como é que foi essa trazer essa mulher que você é hoje, né? Tão potente, com tantos Sim, projetos, mas isso tudo teve uma passagem. E como teve. é que é? Como é? Conta essa história pra E gente, eu Paulo. falo sempre isso para as pessoas ao meu redor, assim, quem me conhece mais intimamente, sabe? As pessoas têm o costume de ver você, o que você é hoje, mas não sabe o que você passou Isso. para você chegar, né? Onde você chegou. E até às vezes quando alguém almeja ser como você, ela não pode se esquecer que você não Tem uma caiu, trajetória. né? Teve É. uma trajetória. Não foi sorte, né? Assim, então a gente ralou muito. Eu acredito que quando você faz direito, com garra, com fé, com determinação, a hora vai chegar, né? A Uhum. hora da gente chega realmente, porque você colhe aquilo que você planta, né? Sim. E quando eu cheguei, foi desafiador em Brasília, mas é como eu te disse, foi uma cidade que me acolheu. Boas Uhum. pessoas me acolheram, fiz bons amigos, né? Fui bem recebida. Tive pessoas que me ajudaram a entender Brasília, a É. entender como que funcionava, a Que é uma entender cultura certas totalmente malícias, diferente, né? cultura, justamente. Então, assim, e a me direcionar, a me ensinar. Nesses anos todos, eu posso dizer, assim, eu nem posso dizer, na verdade, quantas pessoas foram essas. Você é uma delas, né, que a gente... Ah, eu nunca tinha mexido, assim, estado no meio, né, de um movimento político para jovens, né, assim, que envolvia. Então, assim, você trouxe isso pra gente naquela época, abriu os olhos, mostrou, né, esse mundo todo aí pra gente naquela época. E foi muito bom, que a gente pegou muita experiência, viveu muitos momentos. muitos, uma delícia. A gente. E a gente. E não Nossa, tinha dinheiro. não tinha dinheiro. Aí chegava no restaurante, ó, almoço. Eu tô com esse grupo todo aqui E o e eu não ônibus. tenho R$ 1 pra E a poder gente. pagar o almoço. É, Você patrocina nosso almoço, a gente tá vivendo por isso, por essa causa. E o cara patrocinar pra gente. justamente. Não, e a gente andava de ônibus, de bando, lembra? Era de De bando. bando, parecia uma gangue, assim, de pessoas do bem, né, gente? Claro. Mas assim, e parece assim, você falando, parece que foi há 1000 anos, né, atrás, assim, Aham. mas a gente tem muita história. Eu falo assim, dá Muita. para escrever um livro, né? Vamos escrever um livro. E eu lembro que a gente estava indo para Sobradinho um dia dentro de um ônibus e aquele tanto de gente junto e aí a gente começou, acho que a gente fez até um louvor dentro do ônibus, começou a cantar e a gente era muito feliz. A gente ia Aham. para a Esplanada, né? Não Às tinha um vezes real no bolso. e a gente não tinha R$ 1 no bolso. Mas éramos muito felizes, né? Porque a gente Eu, estava fazendo algo que a gente eu gostava e acho que o tudo. que mais marcou, eu tô até arrepiada. Eu acho que o que mais marcou a nossa história foi que a gente plantou umas sementes não sei se você lembra, Polly, disso. Na frente do Congresso. E todas as pessoas que estavam ali meio que Plantamos. floresceram, você lembra disso? Uhum. Eu não sei de onde eu chego as sementes. Eu senti assim, do meu coração que tinha que plantar uma semente. Gente, eu preciso de Você sementes. levou essa E semente. brotou uma semente, sei lá da onde, que eu não Sim. lembro. E a gente plantou, tem essa foto até hoje da semente, acho que a Lu tem. A Lu, nossa amiga Luciene. Beijo, amiga. Ah, maravilhosa.
Tem essa foto, e eu tenho a foto da gente também caminhando ali na esplanada. Foi. Nós Foi fizemos muito forte isso. Acho que foi o vários. mais forte. Todo Foi, mundo hoje atua na área política, que é dessa época aí. Até o próprio Felipe, eu justamente. nem pensei que ia atuar nessa área Sim, política, atua, né? Na área de atua. projetos. Então, assim, eu acho que foi muito forte. Foi muito forte. A gente fez um ato profético lá e assim, e que eu tenho certeza que deu fruto. E a gente deixou alguma coisa de bom ali plantado, né, Joyce? Nossa, foi maravilhoso, assim. Nós vivemos muitos bons momentos. Estou tentando Até recordar mais. Curitiba, que a gente foi, né, também Nós juntas, fomos para viajamos pra Curitiba, Curitiba a gente sem de dinheiro. ônibus, sem dinheiro. Meu A Deus, a gente gente ficou era muito hospedado, doida, amiga. dormimos, né, lá no alojamento do, como é que chama? Jocum, Da né? Acho Jocum, que era da Jocum. isso mesmo, em Curitiba, um frio lascado. Gente, a gente E sem a gente roupa lá, Senhor, direito, porque Senhor. calor daqui, É, o frio de é, lá era muito, muito foi. cabuloso. Mas foi muito bom. Fomos uma equipe muito boa de ônibus. Vivemos muitas aventuras, né? Assim, e desbravamos aí o mundo. E depois, Polly, como é que foi sua vida? Você casou? Como é que foi sua vida toda profissional também? Como é Sim, que foi essa virada? isso. Então, logo depois aí eu precisei virar adulta, né? Assim, Forçadamente? forçadamente. A gente acabou tomando alguns uns rumos diferentes, porque a gente precisou crescer um pouco, de assumir algumas Sim, responsabilidades, foi profissionalmente também, né? Cada um sim. foi indo para uma área diferente, profissional. E eu casei, um tempo depois, acho que um ano depois eu casei. Um ano Casei, depois? mais Nossa, ou menos um foi ano. rápido. Deixa eu lembrar. Meu Deus do céu, não, foi um pouco mais. Acho que uns Um dois, ano, 3 anos. 2 anos. ano depois, talvez, do que a gente. Viveu. Do que a gente Aham. viveu, assim, mas. é, Acho que foi 2010, 2009, 2010, 2010. Eu Uhum. casei com o Davi, que era uma pessoa que eu conheci na igreja, na nossa terra. E aí ali a gente é, ele ficou. Eu não queria muito namorar com ele, aí ele pegou e ficou. Sabe a pessoa que não desiste, o Sim. brasileiro? Aí ele foi me Oh, conquistando que as beiradas e eu gracinha. falava: não, vamos ser amigo, amiga aqui, amiga ali. E aí a gente acabou se casando. Daí surgiu, na verdade, uma paixão, né? Um amor foi surgindo daí Sim. dessa amizade, desse cuidado dele comigo e tudo. Eu casei com o Davi mais ou menos em 2010. Logo depois, quando a gente chegou de lua de mel, o Davi foi diagnosticado com um câncer. Ele passou mal? Como é que foi isso? Não, a gente estava em casa, ele sentiu uma dor no ombro, aqui no ombro, e como ele é fotógrafo, trabalhava Pensou que na era. câmara, né, e tinha muitas demandas, era muito corrido, ele achou que era o peso, né, que estava doendo o ombro dele. E ali ele Aí, não, vou marcar uma consulta, ortopedia e tal. Só que quando foi no outro dia, apareceu um caroço assim no pescoço. Estufou, né? Um caroço grande assim no pescoço dele. E ele falou, não, isso já não é normal, vamos investigar. Aí a gente foi Uhum. no hospital de base, marcamos uma consulta. Na verdade, antes de ir para o hospital de base, a gente foi numa consulta particular. E o médico. Protocolo, né? Esses protocolos Uhum. clínicos, você não pensa no pior de primeiro, você investiga outras coisas. Aí passa exame Sim. de sangue e tal. Por último, chegou-se na biópsia e foi quando a gente foi para o hospital de base para fazer a biópsia. Aí, Uhum. quando fez a biópsia, foi diagnosticado com um câncer de células germinativas. Meu É Deus. um câncer, que ele É é. agressivo? Ele é agressivo, mas ele tinha grandes possibilidades de cura. A Uhum. maioria dos pacientes cura. E ele era um câncer infantil, na verdade, ele não é de adulto. Aí Uhum. a médica ainda achou estranho, que o caso dele acabou que foi sendo raro, né? Foi Uhum. raro porque é, ele era o paciente mais. é, Como posso dizer? Ele foi o paciente mais velho dela, Ah, né? Ele já estava com 30 anos. Então, assim, o que ela me explicou à época que é um câncer que atingia realmente criança, descobria bem cedo. E o dele ficou escondido durante esse tempo todo. E aí tinha grandes possibilidades de cura, mas ele sofreu metástase, né? Espalhou pelo corpo. foi E muito aí rápido, Polly? foi rápido, questão de um ano e pouco, Meu Deus. Ele sofreu muito? sofreu. Infelizmente, ele sofreu porque é,
quando se espalha, vai debilitando as partes do seu corpo, né? Não fica num lugar só. Uhum. E atingiu o nervo. E quando atingiu o nervo, Dói. não só dói na coluna, como ele perdeu os movimentos da perna. Então, Nossa. da cintura para baixo, ele perdeu todo o movimento. Porque uma célulazinha, um tumorzinho pequeno, instalou bem no nervo dele, que dava os movimentos da perna. Uhum. Aí espalhou também para o cérebro, então foi pegando esses órgãos mais Vitais. vitais, né, do ser humano. Mas ele é, Você acha que fis- espalhou porque ele não foi cedo procurar o médico ou não? Não tem nada a ver. não tem nada a Ele, ver. ele é É, involuntário, ele vai é, espalhando. porque ao contrário do que muitas pessoas Pensa. acham, pensam, a maioria dos casos de câncer são casos novos, eles não são casos, Uhum. não são de genética, né? O povo acha, Sim. porque minha família teve, voltei. Então, a maioria dos casos, eles não são E hoje está genéticos. comprovado que tá ligado muito ao emocional É, também, né? O é, sofrimento que a pessoa é. passou ali. Isso. Então, assim, independente disso, eu não tenho como saber afirmar para você, porque a gente tem, eu tenho a fé que eu acredito em Deus, né? Sou Tudo cristã tem, e é. tudo. Eu acho que tudo tem um propósito e Deus está acima, né, de Uhum. tudo. Então, E assim, você não ficou tem. viúva cedo, então? Fiquei viúva com 30 anos. Meu Deus, e como 30 foi isso anos. pra você? Foi Você difícil. chegou a ficar com depressão? Eu não fiquei com depressão. Não sei te dizer, na verdade nem sei. Como eu nunca tive depressão, não sei nem o que pode se Você dizer foi depressão, né? anestesiada? É, mas assim, eu Você fiquei. sentia fraqueza, vontade de não sair de casa? Chegou a sentir isso ou não? Ou você logo foi saindo pra poder espairar a Eu cabeça? senti, eu fiquei sem tomar banho, pode dizer isso? Pode. A gente Eu ri, fiquei. gente, é porque a gente é muito feliz, mas é uma situação assim, Davi É, era uma pessoa assim maravilhosa pra todos sim, nós, então não foi um é? choque pra Tu todo conheceu mundo. ele, sim, Querido. querido. Não, no velório dele tinha muita gente. É, Tinha gente que não cabia na capela, né? Você viu o tanto que ele era querido, o é. sorriso daqui, ó, daqui a aqui, Sim, o sempre tempo muito inteiro. sorrido, sempre muito simpático, sempre muito alegre. Então, era uma pessoa muito querida por todos que passavam Sim. por ele e tudo, ele conquistava. Mas, assim, eu acho que o- uma coisa, assim, que eu tirei desse tempo com ele, da doença, é que nós nunca conversamos sobre a morte. Nunca Uhum. existia essa possibilidade pra E gente. também tava muito recente também, né, Polly? Então, assim, não era uma coisa, assim, que para mim ia acontecer. Foi um choque muito grande. Eu não esperava que ele Imagino. falecesse. Juro pra você, de verdade, de E coração. a gente que é cristão fica pedindo muito pela cura, não Isso, quer eu tinha pedir muito muita pelo certeza. propósito de Deus, né? A gente não sabe, Sim, o Deus ele vai cumprir o propósito dele. Não, a gente quer aceitar que tem que curar. é, E a gente fica nessa esperança, essa esperança, essa ficamos. esperança, e termina que a gente não se prepara. Não se prepara. E nem entre eu e ele, assim. Uhum. Nunca, por mais que as coisas foram piorando, só vi as coisas piorando, 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 mas a possibilidade da morte não existia. Eu tinha Uhum. certeza que ele ia ser curado. Então, assim, quando eu recebi a ligação, mas também é muito louco, assim, porque Uhum. é, posso contar como Pode foi, tudo. assim? Tudo que você quiser contar aqui. Aqui é seu lugar de fala. Assim, nessa época eu já trabalhava no hospital, né? Uhum. Então, assim, e lá no hospital eu trabalhava no hospital durante o dia e ficava com ele no hospital à noite, ele internado, porque ele ficou muito tempo internado. Você já trabalhava no Hospital do Câncer? Já trabalhava Eu não no sabia, hospital da não. criança, sim. Uau. Quando eu entrei no hospital da criança, foi logo depois que a gente casou. Hum, E que doido, aí, né? logo depois que a gente casou, eu passei no processo seletivo do hospital da criança Uhum. e ele já tinha sido diagnosticado com câncer quando eu entrei no hospital da Aí ele foi criança. tratar Ele já lá, estava. caso que Não, câncer porque o hospital da criança. é só criança. É Uhum, só tá. criança. E aí ele já estava fazendo tratamento no hospital de base. Nossa. E aí eu fui convidada para essa vaga no hospital da criança. Alguém tinha me falado e tudo. Eu passei e eu não queria ir. Eu não queria ir. Eu nem esperava. Eu fiz por fazer porque alguém me indicou e tal, falou que ia ser bom. E aí eu não achei que eu ia passar. Uhum, Fiz por fazer. E recebi a ligação, passei todas as etapas. olha. Eu lembro que a moça me ligou e eu falei que eu ia pensar, que eu não, porque eu realmente não estava com vontade de ir. Por quê? Porque eu queria cuidar dele, eu queria ficar com ele. Uhum, Que ele estava já fazendo a quimioterapia nessa época. uhum, E aí eu conversei com a minha pastora da época, a pastora Abigail, uhum, e ela me aconselhou a não deixar de ir, não perder essa oportunidade. E eu uhum. fiquei quase 14 anos no Hospital da Uau. Criança, né? Então, assim, inacreditável. E é impressionante como que Deus,
ele já sabe do futuro e às vezes ele movimenta pessoas Uhum, já assim para cuidar do seu futuro. Porque uhum. assim, quem quando a pastora me falou, não, me orientou, né, me aconselhou, não deixe de ir, pega essa vaga, vai, não sei o que, nessa oportunidade. E eu fui, e o hospital foi maravilhoso para mim. O Sim. hospital me acolheu, né? Esses Uhum. anos todos no hospital. Foi minha base, meu acolhimento, fiz bons amigos, bons gestores ali. Imagina se eu não tivesse aceitado. Eu Sim, tinha ficado sozinha, né? Assim, profissionalmente, de sim. recursos E financeiros não e ia tudo. conseguir reposicionar sua vida, Sim, né? isso, Que eu acho que é justamente. mais a questão também emocional que É, abala muito, a né? Como é que bala. é viver esse luto? Justamente. E assim, E, Polly, como é que é viver esse luto? Como é que vocês conseguem? Eu não sei, porque eu é nunca passei por difícil. isso. Não, é a dor E mais mulheres que estão dolorosa. passando por isso. Assim, para mim foi a dor mais dolorosa. Porque todos os seus sonhos você vê indo embora, você perde o rumo, você perde a direção, você pergunta, meu Deus, onde estou? O que estou fazendo? Quem sou eu? O que que eu vou fazer da minha vida agora? Porque assim, você fez um planejamento todo de vida quando você casou com a pessoa. Sim, sim, Fora a parte do amor, né? sim. Você não deixa de amar. Não existe, Nunca não. vai deixar, né? Principalmente quando é uma perda, assim, que eu tô falando pra você, porque as pessoas às vezes comparam perda de alguém que está doente de um acidente. O acidente é inesperado. Mas para mim, eu tinha certeza que ele não ia falecer. Eu Sim. acreditava muito na cura dele. Então, realmente foi um impacto para mim, entendeu? Então, assim, aquele sentimento de amor, ele não apagou assim, de hora para outra acabou, não amo ele mais, ele foi embora, não amo ele mais. Não existe isso, né? Continua amando, claro. Você continua amando, você sente a falta da pessoa, então você tem que administrar tudo isso. São vários sentimentos juntos, né? O sentimento de tô perdida, quem sou eu, o que que eu vou fazer agora da minha vida, cadê meus sonhos, o que você planejou? E aquela coisa assim, e também, depois disso, eu também tirei uma lição que O por que que você anos, lembra? por alguns anos me acompanhou. Hoje eu não penso mais assim, mas por Aham. anos me acompanhou. O que que foi? Viver o hoje, viver o Sim. momento, né? Pensar no hoje. Porque quando você casa, de nova, igual eu casei, com Nova. sonhos, com planos, com a pessoa, primeiro casamento, você quer o quê? Você pensa em quê? O que que a pessoa quando casa, o que que uma mulher quando casa ela quer? Qual é a primeira coisa que ela quer? Uma casa. Quer ter minha casa, né? Um casal, Uhum. construir uma família, quer ter uma casa. Aí pensa, aí começa aqueles pensamentos, vão juntar dinheiro. Junta dinheiro para comprar casa, junta dinheiro para isso, junta dinheiro para aquilo. Então, assim, aí você acaba. Eu não fiz nenhuma viagem com o Davi. Nós não vivemos, porque a Entendi. gente ficou pensando que juntar dinheiro para comprar isso, juntar dinheiro para aquilo. E naquela coisa. Então, perdemos de viver, é isso que eu quero Uhum. dizer. Sim, Perdemos entendi. de viver os momentos, porque, não posso, não vou gastar agora, Tipo, não. tolhiu a sua memória, né? É, Que você to- poderia ter hoje. Aham, memórias entendi. que a gente não construiu, E o que né, você junto. fala para essas mulheres que estão passando exatamente por isso hoje? Nessa dor. Ela tá ali naquela dor hoje. O que que você fala para ela? Joyce, parece até, parece clichê o que eu vou dizer, Não, pode ser. mas assim, o que eu posso dizer é ser forte. Uhum. Nós mulheres, nós temos a capacidade de ser forte. Resiliência, né? Resiliência. Eu acredito muito que Deus já nos fez diferente dos homens. O homem tem força masculina, de músculo, mas nós temos força aqui, ó, na cabeça. A Mental. mulher é forte, sabe? É, se, vo- por mais que você está passando por um problema desse tipo, grave, você acha que você não consegue, você tem que lembrar que a sua força está na sua mente, não é Uhum. na sua força física. Uhum. Nós temos dentro de você, você tem essa força, só tem que colocar para fora, você tem que exercitar ela, você tem que Sim. acreditar, você tem que pegar garra. E outra coisa, você já está ali, que opção você tem? É. Não tem como desistir, não tem como voltar atrás. Você tem que Sim. enfrentar o problema, você tem que ir à frente, você tem que enxergar, você tem que fazer acontecer. Está na sua mão. E o ruim é que muitas mulheres acham que não são capazes, eu não aguento, isso aqui, porque eu sou mulher. Não existe isso. A força da mulher é diferente, eu tô É. falando. Eu acredito nisso, sabe? Sim, eu também É, acredito. e ter fé, porque a fé foi que me sustentou. Uhum. Minha fé, independente do que você acredite, você tem que ter fé em alguma coisa. Você tem que ter fé, Sim. E sabe? você Assim, conseguiu, assim, se reconstituir? Como é que foi? aí, aí foi maravilhoso, porque eu acho que Deus olhou assim, essa minha tá sofrendo demais, deixa eu dar um agrado para ela aqui. Ela já sofreu. E aí, um tempo depois, eu conheci meu atual esposo, que é o Aham. Marcelo. Eu conheci o Marcelo.
nesse tempo eu me afastei um pouco de Brasília, me afastei Ah, da você foi pra lá, igreja, fui pra para Minas. Minas, Aham. isso. Tá. Aí eu conheci o Marcelo em Minas, É lá em mesmo? Não Janaúba. É, ele é sabia, olha. da mesma cidade que eu, Mesma cidade. sim. E aí eu tava ali passando Natal, fui passar essa fase de descanso, né, de Natal lá com a minha família, e conheci ele lá à noite, lá na churrascaria. Aí ele olhou pra mim, ele deu uma piscadinha pra mim, eu falei, oh meu Deus, povo de interior, que brega. Ele vai me matar, mas deixa. Foi verdade. E aí, não resistiu, né, ao meu zicano, mas assim, eu Você tava... acredita que ontem eu tava conversando com a galera assim, mais jovem, falando de um projeto, e eu Aham. recebi uma piscadinha de um menino de 20 Mentira, não anos. acredito. Eu ainda falei assim. Eu olhei, eu vi a piscadinha e falei bem assim, gente! Aí eu falei, moça, eu tenho que falar, você tem quantos anos? Só pra me ficar feliz? Aí ele falou, eu tenho 20, eu adorei essa piscadinha aqui, hoje eu vou passar o dia mais feliz. Tá vendo? Ainda se dão piscadinha, meu Deus Não, do céu. piscadinha! Esses meninos estão demais, Tô eles têm que demais, tô evoluir demais. aí. Mas e aí, Ô, como é que Joyce, foi foi? muito engraçado também. Eu falei, gente. E aí, quando ele piscou pra mim, eu falei, não, não acredito. O que que eu tô fazendo nessa cidade aqui, gente? Que loucura. Mas aí a gente se conheceu, né, nesse dia aí e tal. De uma piscadinha, uma piscadinha. Já piscadinha. A gente conversou um pouco, aí eu falei, não, eu meio que não queria envolver, né, com ele. Falei, não, e Uhum. tal. Tava recente. Tava recente, falei, eu só perdi meu esposo, sou viúva e tal, e não quero me envolver com ninguém e tal, não sei o quê. Deve ser um impacto, né? Uma viúva tão nova. As Sim, pessoas sim, viúva. isso. E aí, mas a gente ficou conversamos ali a Uhum. noite toda, e eu me lembro, tem que puxar da memória, mas assim, aí eu me lembro que, é, conversando com ele, é, a gente era em comum, acho que Maressa tinha sido colega dele, ou meu Hum. primo. Então, assim, é cidade pequena, né? Todo mundo se Aham. conhece. Então, Uhum. existia ali um círculo ali de amizade que ele já fazia parte amigos dos meus primos e tudo. Mas ele mentiu a idade também pra mim. É mesmo? Falou que Aí era mais nessa novo ou conversa mais falou velho? que era mais novo. Aí ele falou comigo que tinha 23 anos. Falou que ele era E ele tinha quantos? ele tinha. Não, minto. Ele falou que tinha 28. Desculpa. Ah, e ele tinha Me vinte e confundi. E três. ele tinha 23. Meu Deus. E E eu tinha aí? 31. 30. Eita! 30. Ele tinha. Aí ele falou que tinha 28 anos. Eu não descobri na época, não. Ele falou que tinha 28 anos. Hoje os rapazes usam barba, né? Você acaba que parece que são mais Sim. velhos mesmo. E aí acreditei. E a gente desenrolou uma conversa. Eu voltei para Brasília. E Uhum. ele começou a me ligar, me ligar. E eu, como eu estava muito sozinha, né? E Sim, aí foi aquela foi companhia. aquela Aham. companhia à noite. Ele me ligava todos os dias. Foi nisso que ele Olha, me que conquistou, gracinha. inclusive. Aham. Eu falo com ele, ele me conquistou nisso aí, porque eu vi a preocupação dele. Então ele me ligava todas as noites antes de dormir. Ele só desligava depois que eu dormia. Então, aí deixa um recadinho para as mulheres que ficam esperando, né? Se o homem quer, ele vai atrás. Ele vai atrás. Se ele não tá vindo atrás, é porque ele não quer. Não quer. Isso é duro de ouvir? É, mas é muito libertador. Mas, gente, isso é libertador e isso é a verdade, tá? É, se o homem quer estar interessado em você, ele vai atrás. Ele não vai sumir, ele não vai dar desculpa, ele vai fazer acontecer. E te digo Exatamente. mais, com o Marcelo foi assim. Com a minha história, né, eu vivi isso, porque logo depois eu lembro que a gente engatou um namoro à distância, que Uhum. eu vi, eu não estava muito querendo, não era o que eu queria para mim naquela época, mas ele foi me conquistando, igual eu falei com você. E ele veio para Brasília? E isso, aí Olha. olha, o que que ele fez? A gente engatou um namoro à distância, que logo eu vi que não dava certo. Aí eu fui e Uhum. terminei com ele. Esse negócio, aí você liga, a pessoa não atende. Aí não sei o quê. Aham. A gente mulher, né? Nós Aham. mulheres somos normalmente Sim, ansiosas e sim, já sim. pensa algumas coisas e tudo. Eu falei, não, isso aí não dá certo, não. Eu acho que naquela Terminei época não com tinha ele. câmera, né? Era telefone. Não, era horrível. Eu sei que eu bloqueei ele, terminei e bloqueei. Era CQC, não? Não, era IQC? Ai, Joyce, você Qual que faz era? tanta difícil, não. Era Messenger? O Era, que era? era Orkut? Message Orkut. Era Orkut. Era Orkut? Message Orkut. Meu Orkut. Deus. E aí, eu sei que eu bloqueei ele de tudo. Bloqueei ele. Falei, ó, não quero saber mais. Isso foi um sábado. E aí, quando foi na terça-feira, a campainha lá de casa tocou. Meu Deus. E ele veio com Com malicuia. malicuia.
Mala e cuia. Tu acredita? Cara de pau, veio com mala e E cuia. Tipo você? assim, ele falou, eu vou arriscar. Eu olhei pra ele e falei, meu Deus do céu. E aí, E aquilo mexeu com você, né? Claro. mexeu, mas eu não podia nem atender ele naquele momento. Pedi ele pra aguardar, esperar que eu ia trabalhar. À noite eu conversava com ele. Aí a gente teve uma conversa mais séria, expliquei ele, falei o que ele queria. Aquela conversa cabeça, Aham, né, que você tem sim, que ter com o homem às vezes também. sim. Foi nesse dia, inclusive, que eu descobri que ele tinha só 23 Meu anos. Deus. Eu falei, agora, meu Deus. E aí, assim, mas a diferença que eu vi do Marcelo é assim, Marcelo sempre quis, ele sempre soube, Uhum. Que ele mesmo com queria. tudo difícil, mesmo com todos os problemas, mesmo com tudo, com as dificuldades, às vezes, dificuldades minhas, dificuldades dele, Uhum. mas ele sempre se posicionou, ele sempre mostrou que é o que ele queria estar junto, ele queria, e aí uma frase que se ele tivesse aqui, ele ia falar com você, ela me enganou, ele fala isso, porque eu vim e tal, não sei o que, chegou aqui, ela virou para mim, nesse dia eu falei com ele, olha, quando você me conheceu, eu não era, eu era como é que é? Quando você me conheceu, eu estava no mundo, você me conheceu, não foi no Aham. ambiente, da igreja e tudo, mas eu sou uma menina da igreja. Para você ficar comigo, você tem que ir para a igreja. Eita, e aí? Aí ele falou, eu vou. Eu vou Você agora, tá nesse vendo? minuto! Você tá vendo como come quando quer, É, ele, até né? Não muda. existe barreiras, ele falou, não, eu quero. E aí eu levei ele para a igreja comigo, desde então. Aí ele Gente, que foi, história se louca, que batizou, massa. se envolveu, Uhum. né? Aí vocês E casaram. aí a gente casou. A mãe dele também estava com câncer. Então, assim, Sério? existia um Identificou a apoio, história. identificou a história, a gente se apoiou em Uhum. tudo. E ela veio a falecer também. Então, aí a gente começou a construir o quê? A nossa vida juntos, né? A nossa Oh. família foi daí. E aí começou uma nova história, né? Aí E você hoje começa vocês têm novos filhinhos? sonhos. Temos 2 filhos, Vicente e Oh, Valentina. que lindo. Lindos, meus Tá filhos. vendo, mulheres? Não é o fim, né, Não, Polly? não é o fim. Não é o Não fim, é o gente. fim. É, a dor vem, a dificuldade vem, mas se você levantar sua cabeça, respirar fundo, acreditar, as coisas vão mudar. Né, assim, as coisas novas virão, dias novos virão, esperanças, né? Não pode perder a esperança, né? Assim, É, e essa também essa questão de mudar muito a ambiência, né, Polly? Às vezes a gente tá sim. sofrendo ali naquele ambiente, talvez um ambiente novo ele traga novas oportunidades, Novas né? oportunidades, com certeza. Você troca de ambiente, obviamente você vai trocar, porque você não vai ficar naquele ambiente de dor, assim, igual, por exemplo, eu Uhum. estava envolvida num ambiente totalmente. Teve uma hora que eu achei que eu estava doente. Eu tinha certeza que eu tinha câncer, porque eu estava envolvida com as pessoas lá no Sério? hospital de base. Ah, Por meses aquilo ali foi meu ambiente, né? uhum. Todos os dias lá, levando o Davi, fazendo quimioterapia, Aí enquanto a ele sua mente fazia. acreditou? Ó. Enquanto ele fazia a quimioterapia, eu ficava lá, conversava com um, conversava com o outro, conhecia as pessoas. E são histórias, assim, que você nem imagina. Cada um tem uma história. Cada um, eu Uhum. sempre falo disso também, gente. Tenha paciência com as pessoas, tenha cuidado, É, porque você não sabe a história que está por trás daquela pessoa, né? é, Tenta entender o outro, ter empatia, né? é. Assim, se nós, todo ser humano, começasse a ter mais esse pensamento, né? De se ajudar o próximo. E aí, eu ficava ali ouvindo essas histórias. Gente, aí eu comecei a achar uma dor no dedo, eu achava que eu tava com câncer. É Comecei a ficar meia mesmo, meu doida, Deus. sério, sério, ficar meia doida. Meu Aí eu Deus, procurei um olha. médico, procurei Psiquiatra. uma consulta. Primeiro eu fui um médico de dor, de Pra saber se tava com reumatismo. câncer ou não. Fui no Você chegou, fibromialgia. você chegou a ter fibromialgia? Você chegou a ter. Como é o nome daquela doença que sente dor e não identifica? Fibrose? Não, fibromialgia. Acho que é Acho que é fibromialgia. É. fibromialgia, Você chegou a ter, não? Dizem que é cheguei. muito ligado ao emocional, né, também. Dói as juntas, né? Se dói a lugares E eu que específicos. pensava todas as gravidezes que eu tava com câncer, que eu tava morrendo, que não sei o que, era gravidez. É Meu tipo Deus do isso. Eu fiquei meio surtada, assim, até que eu cheguei num céu. psiquiatra, num médico, acho que foi um neuro, na verdade, falou comigo. Ele falou, não, o ambiente que você está vivendo tá te fazendo muito mal. Você Sim. precisa procurar ajuda psicológica, né, para te ajudar com isso. E é um ambiente muito forte, tá ali entre a vida e a morte, né? Isso, tá entre Então a vida e a você. E morte. você sente algum pânico? Sentia algum pânico que ia morrer? Já, já. Toda, eu te lembro que quando eu tive depressão e ansiedade, à noite,
Tinha que trabalhar muito na minha cabeça que eu não ia morrer, porque parecia que eu ia dormir e ia morrer. Não sei se Sim, você sentiu sim. isso. Já Não, chega a ser o é pânico, um né? pânico, sim, sim. É porque você vê tantas pessoas assim, doentes e até morrendo ao seu redor, que você E acha você que vê tu outras vai se morrer. curando também, né? Que Sim. você menos espera se cura. Se cura, tem casos assim, mas assim, pelo menos ao meu redor ali, a maioria eram pessoas realmente que estavam sofrendo muito. Uhum. E aí você deitar assim e Isso achar que não está acontecendo com você é muito difícil. Tu é, acha que você faz parte daquele ambiente, é. a sua comunidade é aquela. Façam terapia, viu, pessoas? Façam Né? terapia, façam Terapia salva terapia. vidas. Salva vida, salvam tudo, né? Assim, É. na verdade. Casamento, sonhos, Casamentos, tudo. sonhos, é É verdade. verdade. Empregos, relacionamentos. E hoje, Polly, você tá atuando como? Como é que é essa atuação hoje profissional? Hoje eu estou como gestora de projetos, né? Eu tenho uma empresa de consultoria em projetos. Estou ligada aí a executar mesmo projetos, elaborar. A gente elabora E projetos, são projetos executa sociais. projetos Eu sociais. acho que isso que é a coisa que é o mais lindo, sabe, Polly? O tanto que esses projetos sociais impactam as vidas, né? Impactam muito, assim. Muda. E quando você faz com seriedade, né, com respeito Uhum. realmente a essas pessoas, que Sim. você, igual eu tô com um projeto aí de entrega de óculos, são 30.000 óculos. Gente, Então, assim, você vai entregar. a As pessoas acham felicidade. que é só corrigir um grau, não é. Existe algo muito mais profundo por trás disso. Eu nem chamo de entrega de óculos. Tecnicamente, eu chamo redução de danos, né? É, É um com projeto certeza. para Reduzir os redução de danos. danos. É. Porque você evita uma queda de um idoso. Sim. Idoso, quando tem uma queda, para ele, Fatal, é muito praticamente. praticamente fatal. Porque não pode mais andar, mas caminhar vai Isso, ficando triste e isso, vai morrendo aos isso. poucos. Então, assim, um idoso que não usa um óculos, Eu mesmo assim, eu tenho 4 graus de miopia. Quando eu não tô com a lente, eu fico muito nervosa. uhum, E eu já percebi isso. Quando eu é coloco, eu horrível. vejo o dia de outra forma. Sim. Não, e é horrível também. Eu tenho grau para perto, né? Assim, Uhum. então, quando eu não consigo enxergar, eu não pego o celular, não enxergo, quero fazer alguma coisa, é horrível. E como é quando as pessoas recebem o óculos? Ah, eles ficam muito felizes, a Ah, gente isso paga tudo. paga, paga. O Paga brilho no até as olhar, chateações do povo lá paga. reclamando, paga Paga a tudo. chateação, porque a grande maioria sai muito satisfeito, né? Sim, Assim, porque ninguém sabe como que é dentro de um projeto desse, né? Então, isso. as pessoas estão ali por trás, é muita gente que tá ali Muita atuando. gente. E você é a gestora ali, né, Sim, desse sou. projeto. Você tem que estar lidando com todo tipo de gente, né? Todo tipo de gente. E E tem que assim, ver que tudo sai perfeito ali. isso, que tudo. Ontem foi o primeiro dia, e aí tava uma bagunça. Sabe uma bagunça arrumada? Sim, E mas ma- teve que que organizar. mas que é muito normal para mim, o primeiro dia. Aham, Aí sim, é o claro. dia de observar, o dia de analisar, o Sim, de ver onde tem que melhorar. E eu deixo correr e vou observando e fazendo. Mas assim, é uma bagunça do dentro do limite. esperado, Aham. dentro do limite e tudo. Aí ontem à noite, aí eu ajusto com a equipe, venho fazendo Sim. os ajustes, os apontamentos, e hoje estava perfeito. Então, assim, faz parte, né? E eu acho que isso é tudo da nossa vida. O caos, ele é importante para nos Para nos ensinar. ensinar, para que você possa depois ajustar, aperfeiçoar e fazer algo melhor. Entendeu? Faz parte. Agora, lidar com o público, eu finalizei um projeto ano passado com idosos, assim. Então, Oh, que assim, lindo. lidar com esse tipo de público, assim, das regiões mais periféricas, mais carentes, vulneráveis, você tem que saber que, acima de tudo, você tem que ser solidário, você tem que ter um coração, assim, solidário e empatia, porque eles chegam lá, Joyce, eles não chegam só com problema de olhos, de É, vista. O de óculos é o mínimo. é Aí lá eles querem verdade. que te pede uma cesta básica, eles te pedem uma consulta, eles te pedem isso, a filha tá com Hoje isso, o tá filho tá com onde isso. a Hoje está sendo na Ceilândia. Ceilândia? Cada dia é itinerante. É Não. itinerante Você e faz ele é por semanal. aviso, a pessoa traz a receita. Isso. Nós vamos E ontem passar em vocês nove. integraram, mas ai meu Deus. Integrar. É, Entrega. entrega. Quantos mais ou menos? Fizeram quantas entregas? Ontem a gente deve ter entregue uns 700 óculos. Uau! Que É, doideira. isso. E aí. Seja que pra gente que é, pra pessoa que é classe média, alta Uhum. ou nunca vai saber o que é isso, né? Não, não vai. Mas pra quem é pobre, não tem E deixa condições eu de te falar, nada, é aquela questão que eu te falei, vulnerável. redução de danos, porque não é só o idoso, por exemplo, um autônomo, uma pessoa que faz unha,
né? Uma pessoa que manicure, uma pessoa que trabalha com arte, uma pessoa que ela não ela ficar sem o óculos e assim, e às vezes a barreira financeira, a gente veio realmente para vencer essa barreira financeira, porque você faz o exame, às vezes a rede pública oferece o exame, mas não oferece o óculos, então não adianta, você fica no meio do caminho. Uhum. Então a gente trouxe essa oportunidade de trazer esse óculos para que, por exemplo, se você é uma manicure e aí você tem essa barreira, essa dificuldade de adquirir um óculos, ou outra pessoa mesmo, pode ser até de um serviço mais simples, aí você faz o quê? Você vai adiando e o Sim. seu grau vai aumentando e Uhum. vai só piorando. Quando Olha. vê, você já está, né? Então, assim, a gente realmente, a gente quer diminuir isso na população. É lógico que a gente não vai conseguir fazer para todo mundo, mas Sim. diminuir ao máximo e trazer mais qualidade de E vocês vão vida. ficar quanto tempo na Ceilândia? A gente fica até amanhã na Ceilândia. Uhum. Aí vai ser itinerante nas cidades É, satélites. depois a gente vai para Samambaia, Riacho Fundo 2, Santa Maria, Gama, Uhum. e assim a gente vai aí, Vai seguindo. vai seguindo. É uma caravana? Não. Não, a gente monta tenda, né? Tendas. Itinerante por tendas. Interessante. É muito legal, tá convidada aí lá, Ah, com conhecer. certeza, eu vou lá, ainda vou te Vamos entrevistar lá. lá. Vamos Pro lá. nosso, pro Você vai. nosso, pro nosso canal. Aham. Então me conta, Polly, de toda essa vivência sua, de tudo que você passou, o que que você fala hoje para essas mulheres, né, que vão nos ouvir no futuro e que estão passando por situações muito difíceis, mas que querem uma resposta e estão procurando hoje, né? Abrir, caiu no podcast da Polly, o que que você fala de mensagem para elas? Pode olhar para elas e falar. Você pode repetir um pouquinho? Eu me perdi um Vamos pouco. lá. Eu falei uma pergunta muito grande, né, gente? É, Vamos é. lá, vamos diminuir, Eu fui mitigar. tentando É, acompanhar. para essas mulheres que estão nos ouvindo hoje, são mulheres que vão estar no futuro, caiu no podcast, né? Porque nós passamos barreiras. Acho que Sim, você falou até isso hoje no camarim. Gente, isso aqui vai ser para sempre. Essas justamente. mulheres que caíram nesse podcast, que elas. Qual mensagem que você quer deixar? Qual legado que você quer deixar? Pronto, me cheguei. Pronto. Aí você me complicou mais. E não tem tempo nem para pensar, viu, gente? Você já tem É que papo. vir. Assim, o que eu poderia dizer para você, mulher, né, que caiu nesse podcast aqui, abriu e tudo. Não desista, sabe? Não desista. Sempre existe um amanhã. Acho que eu, Uau. eu posso até me emocionar e falar isso, Uau. porque é algo que eu vivi. Não estou falando de boca para fora, eu tenho propriedade para dizer isso para vocês. Eu vivi isso, né? Então, não desista. Sempre existe o amanhã. É aquele amanhã que vai te trazer o conforto, sabe? O tempo cura todas as coisas. Tudo se encaixa depois, tudo toma o seu lugar, todas as coisas acontecem. Mesmo que leve um tempo, vai acontecer, acredite, de verdade, do coração. As coisas ruins, os problemas vão passar. Tudo vai passar, tudo passa. E o amanhã sempre traz algo melhor. Acredite nisso. É verdade. E só pra fazer uma piada. Você faz. Até uva passa. Até a uva passa. Eu vou fazer essa piada direto até Não hoje. ia perder, né? Ai, não tinha que perder. Pois Mas que é. lindo, Polly. Eu acho que é isso. Ainda existe o amanhã. Ainda existe o Que amanhã. palavra Sim. poderosa. Graças a E eu Deus. acho que isso que nos traz, assim, esse continuar, sabe? Ano passado eu acho que eu entrevistei mais de 40 mulheres, eu chegou a 50 mulheres. E todas as mulheres, elas têm uma história em comum, por mais que sejam diferentes. Sim, Nós somos mulheres, nós temos essa coisa do feminino, né? O sim. Gambito da Rainha, ele fala muito sobre se posicionar no jogo da vida. E assim, Joy, eu não sei se tem tempo ainda. Se eu Pode tenho um falar? tempo, alguns Claro, dois pode minutos, falar. que a Temos. gente pulou. Quando Ah, eu falo sim. que eu tenho propriedade, não é só porque eu passei com o Davi, eu passei também Uhum. com o filho, né? O Vicente, meu filho, foi uma gravidez de risco e ele foi prematuro extremo. Eu fiquei 30 dias Meu Deus. internada, 30 dias internada, sem poder me movimentar, com a minha bolsa estourada, Meu vazando Deus. líquido. E eles me diagnosticaram o Vicente com que os órgãos da barriga estavam todos no peito, uma hérnia diafragmática. Então, os órgãos de baixo subiu tudo para cima. E eu entrei no hospital, no Santa Luzia, com 23 semanas. Era muito pequeno. E eles tinham opção, ou tirava ou tentava segurar. Eles optaram por segurar, por isso eu fiquei internada. E Não quando podia se veio. mexer. Não tinha que ficar internada. Eu ia ao banheiro, mas eu não podia por sonda. Tudo que vocês imaginarem na vida eu vivia ali, Meu Deus. deitada ali naquela maca. E assim, e eles tiraram a esperança
Ai, meu Deus. A esperança do meu filho. E aí foi muito dolorido, porque eu já tinha contato com ele. Para você que é mãe, você sabe, né? Você tem o contato com seu filho. E quando diagnosticaram ele com essa hérnia, que os órgãos estavam em cima, me deram 5% de chance, e mesmo assim com a cirurgia depois. Foi muito difícil para mim, para o Marcelo, porque Marcelo começou a ver velório, ver crematório, essas coisas, né? Local para enterrar e tudo. E para uma mãe isso é muito doloroso, muito doloroso. E então, quando eu fui para. Aí eu tive uma infecção de útero. Eu tive que tirar ele às pressas. Ele estava com 27 semanas. Meu E eu tive que tirar ele Deus. às pressas, porque eles prezam a mãe, né? Eu já tinha a Sim. Valentina. E a Nossa, ele é equipe muito de, forte, né? a equipe de cirurgia estava já pronta, né? A cirurgia pediátrica para atender ele, mas tirar todas as minhas esperanças. Ela veio conversar comigo, a doutora antes, a doutora Rita, maravilhosa, mas ela falou a realidade para mim. E eu fui para aquela mesa de cirurgia com meus 3 por 5% de fé. E aí entreguei em Deus. E aí, quando eu podia tirar meu útero, teve várias coisas. Eu sei assim, não precisou tirar meu útero, tinha realmente muito pus, já estava muito tomado. E aí eu não precisei nem ir para UTI, graças a Deus, que eu já era o esperado. E quando o Vicente nasceu, ele chorou. E todo Meu mundo ficou Deus. de assim, né? Um bebê de 20, não tinha nem o pulmão pronto, chorando e tal. Mas ainda tinha o problema dos órgãos, né? Que ele era muito pequeno, era desse tamanhozinho assim, para fazer uma cirurgia, né? Para botar órgão no lugar, é Meu muito Deus. difícil resistir e tudo. E aí o Marcelo foi, eu fui para a sala de descanso e o Marcelo foi acompanhar. Aí a primeira coisa que as doutoras fizeram lá foi bater o raio-x. Tiraram o raio-x do pulmão, do corpo dele. Quando eles fizeram o raio-x, ele estava perfeito, ele não tinha nada. Uau. Perfeito. E eu falo que meu Não filho é um precisou abrir, milagre. então. Não precisou abrir, estava tudo no lugar. E nós temos o exame mostrando, né? A gente fez o exame, tanto Aham. que foi doutor Guaraci, doutor Juraci, que são médicos de risco lá, né? Bem conhecidos em Brasília, eles são médicos que tratam essas doenças, gravidez de risco. Então vocês viveram um milagre, né? Eu fui para uma sala que estava cheia de estudante, que era raro, né? Cheio de Uhum. estudante, ele fazendo ultrassom na minha barriga, mostrando, e cheio de estudante olhando ele, mostrando, como se fosse uma aula. Mostrando, a gente tem o exame, né? Mostrando o estômago do lado do coração. E o coração batia, o estômago mexia, porque são duas bolinhas pretinhas, né? E tava no alto, assim, no peito. O estômago não tava embaixo, no lugar, tudo fora do lugar, e tinha a hérnia. E aí, quando o Vicente nasceu, bateu o raio-x, ele nasceu perfeito, sem nada. Ainda tinha o desafio da UTI, né? O Natal, Então porque foi ele esse era cinco muito por cento de chance, você se segurou nesse 5% de na chance fé, na fé e em foi fé, como né? se naquele momento algum milagre mesmo O acontecesse milagre ali. acontecesse. Inexplicado. É Eles não conseguiram inexplicável. explicar depois. Não, foi assim. É, para mim foi fé, mas médicos sabem como que são, né? Aham, Assim, é, é algo inexplicável, né? Nem eles entenderam, né? aham. Aí ele foi, logo depois ele foi para E UTI, ele que se foi se desenvolvendo normal. né? Ele ficou 3 meses na incubadora. Ele Aham. ficou 3 meses Pequenininho. Nossa, muito entubado. pequenininho. Isso, porque o pulmão E tinha que como é que você pegava? É muito desenvolver. pequenininho, Para né? pegar era um processo, né? Você tem que esperar um tempo certo, porque ele estava entubado. Meu Então era Deus. muito Uhum. pequeno ainda para a gente. Não tinha autorização para pegar. E ele foi. E na UTI, né, o Natal, que ele ficou na incubadora, entubado, ele quase morreu várias vezes. Várias vezes ele Todo quase dia foi. vocês Eu tinham um chegava, desespero. eu tinha um desespero. Eu passei 3 meses dos piores momentos da minha vida. É uma angústia que de todo dia você chegar lá, meu filho morreu. Chegar lá e meu filho morreu. E eu do lado da cuidadora dele o tempo todo, orando e acreditando, e ali. Um dia eu cheguei, Marcelo falou: Amor, acho que o Vicente não vai resistir, dessa vez vai. Ele vai dessa vez. E eu já tinha perdido um bebê antes. Eu tinha tido uma gravidez antes, perdi Ele é com o quatro primogênito? semanas. Não, é mais Não, ele é novo. o mais novo. Uhum. Entre ele e Valentina, antes dele, eu já tinha perdido Hum. um bebê que não de 4 semanas, pequeno ainda. Então, assim, no final das contas, resumindo, hoje ele é perfeito, ele não tem nenhuma sequela. Todo mundo Uau. falou que ele ia ter sequela, que ele ia ter aquilo. E é perfeito, perfeito, perfeito. Uau, como Deus faz, né, Um grande gente? milagre de Deus. Parabéns, Tá? Polly, que história! É,
Emocionante, São gente. muitas Só me lutas. emocionei É, aqui. E eu tô muito feliz de ter na minha frente essa mulher que você é hoje. Eu conheci menina, hoje é uma sim, mulher cheia sim. de vivências, histórias, Somos resiliência, né? Assim, resiliência. resiliência, ó, falando errado. Isso é- Resiliência, eu acho que isso que nos traz aqui, como você falou. Quer ser como nós? Tudo bem, mas tem que Tem viver. que viver, E tem que ter quer uma viver? história, tem que não desistir, né? É o Exatamente, principal, exatamente. entendeu? É isso. Obrigada, amiga. Chegou mais Eu um que fim, gambito agradeço. da rainha, com essa mulher poderosa, maravilhosa, posturada, Poliana. Obrigada. Muito Muito obrigada, bom estar aqui com gente. você, viu? Parabéns e Obrigada. sucesso para você, Obrigada. amiga. Um grande beijo, gente. Tchau. Obrigada por nos acompanhar até esse momento. Tchau, tchau.